Olá pessoal, todos bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ponte de Wheatstone e a configuração delta estrela ou estrela delta, né? Você vai conhecer esses diferentes nomes aí. Bom, a ponte de Wheatstone, o que seria a ponte de Wheatstone? É um circuito, né? Nada mais do que um circuito elétrico usado para determinar, olha só, determinar uma resistência desconhecida, tá? Pelo ajuste das resistências que já são conhecidas até que a corrente medida nele seja o quê? Zero. Como assim? Imagina um circuito elétrico, né, no qual você tem uma tensão, e você tem um resistor R1, um resistor R2 variável, tá? Isso aqui é como se fosse um reostato. Você tem um resistor R3 e você quer saber qual o valor dessa resistência aqui. A gente vai chamar de Rx, tá? Então, gente, a ponte de Wheatstone é como se eu pegasse esse resistor R2 aqui e fosse variando a sua resistência até que a corrente que passa aqui entre esse ponto de potencial V1 e esse potencial V2, até que a corrente nesse ponto seja zero. Ou seja, nesse medidor aqui, ou nesse galvanômetro, tá? Galvanômetro é também um tipo de medidor que você pode ajustar ele para medir tensão ou corrente. Então, nesse galvanômetro, você vai ajustando essa resistência aqui no circuito até que no galvanômetro, localizado exatamente nessa posição aqui, a corrente seja quanto? 0 ampere, né? Ou seja, ele está exatamente no meio aqui, ok? Ou seja, na ponte de Wheatstone, entre esse potencial e esse potencial, essa diferença de potencial aqui tem que ser quanto? V1 menos V2, né? Deixa eu apagar bem aqui, eu errei. V1 menos V2, né? Tem que ser igual a quanto? A zero. Ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto V1 e esse ponto V2, a diferença de potencial tem que ser igual a zero. Consequentemente, se ela é 0 volts, a corrente que passa daqui para cá também tem que ser igual a quanto? A zero. Então, é como se esse resistor aqui, R1, né? Estivesse em série com esse resistor R2. Ora, a corrente que entra aqui é a mesma que sai, tendo em vista que a corrente que vem para cá é quanto? Zero, né? E a mesma coisa que acontece com R3. A corrente que passa aqui, ela também passa aqui, ó. Consequentemente, a corrente que vem para cá, ela é o quê? Zero, né? Então, é como se o R1 e o R2 estivessem em série e o R3 e o Rx também estivessem em série. Se você fizer o jogozinho de sinais aqui relativo a divisor de corrente, né? Como se você fosse aliás, divisor de tensão, você fosse calcular a tensão entre esses pontos, você iria descobrir o seguinte, que essa relação entre R1 e Rx, né? Ou seja, R1 vezes Rx vai ser igual a R3 vezes R2 ou R2 vezes R3, tá? A gente pode fazer isso, se você quiser, a gente pode deduzir também, mas qualquer dúvida vocês comentem lá que a gente deduz, tá? Mas se você fizer o divisorzinho de tensão, né, como a gente fez nas últimas aulas, para o R1, o R2, para o R3 e para o Rx, você vai descobrir que o Rx, se você for isolar aqui o R1, né, R2 vezes R3, né, dividido por quanto? Por R1. Essa relação aqui ela só é obedecida, tá? Se, né, você tiver dentro da ponte de Wheatstone um galvanômetro entre esses dois pontos nessa configuração aqui, no qual essa corrente que passa no meio aqui tem que ser quanto? Zero. Isso só vale para esse ponto específico. Mas qual é a utilidade? Imagina você também tem um circuito e você não sabe qual é o valor dessa resistência, né? Então você pode, utilizando um medidor, né, variar essa corrente nessa posição aqui dos elementos no circuito R1, R3 e R2, e aí você pode encontrar o valor da minha resistência Rx no meu circuito, tá? É uma utilidade. Isso acontece quando a ponte está em equilíbrio, tá? Ah, eu posso calcular também com fontes desequilibradas? Pode, mas isso é um pouquinho mais, né, complicado. Envolve uma teoriazinha maior que é envolvendo a Thevenin, tá? Mas eu posso mostrar quando a gente estiver falando no circuito equivalente Thevenin. Mas, a princípio, o que é que se pergunta, né? No circuito abaixo, R1 é 500 ohms, R3 é 200 ohms, a ponte está balanceada, ou seja, está em equilíbrio, né? Ou seja, a corrente I que passa aqui nesse galvanômetro é quanto? É 0 ampere, né? Então, quando R2 é ajustado, olha, para
125 ohms, então a resistência no resistor RX é de quanto, né? Então é só você aplicar essa relação. É outra fórmula, não é uma fórmula, né? Você pode deduzir isso simplesmente lá para a lei de Ohm, né? Pela divisão de tensão. Então, essa regrazinha básica aqui você também já pode aplicar direto. Imagine que você está lá no vestibular, você vai deduzir toda a expressão? Não, né? Você já sabe que é o produto, ó. Esse vezes esse, né? É igual a esse vezes esse. Ou seja, Rx vezes R1 é igual a R2 vezes R3, né? Não tem mistério aqui, né? Ou seja, o nosso Rx vai ser o quê? R2 vezes R3 dividido por R1. Pronto, agora é só substituir. Quem é R2? R2 é 125, né? Lembrando que isso só é possível caso você tenha a ponte equilibrada, né? Essa relaçãozinha. Senão você vai ter que aplicar outra regra. R3 é quanto? 200, né? 200 ohms dividido por R1. R1 é quanto? 500. Matou. Né? Então, o nosso Rx, nossa resistência aqui desse resistor nesse circuito, né? Se você for calcular, dá cerca de 50 ohms. Bacaninha, né? Então, é bem simples o conceito de ponte de Wheatstone. Tá? Se você vê, por exemplo, até no vestibular mesmo, você aplica, mata direitinho aí essa questão. Muito bem, outro tipo de transformação que eu já tinha comentado com vocês, nós temos alguns tipos de associação de resistores, né? Resistores em série e resistores em paralelo. E eu também falei para vocês que existem situações em que os resistores não estão nem em série nem em paralelo. Não só resistores, mas outros dispositivos, outros elementos também. Capacitores, indutores, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas há disposições entre elementos do circuito, no caso dos resistores, que eles não estão nem em série nem em paralelo. Olha só, eles estão em dois tipos de configurações. Eles podem estar em dois tipos de configurações. A configuração dita estrela e a configuração dita triângulo. A configuração dita estrela, ela pode também ter outros nomes, tá? Eu vou colocar aqui, ó, estrela, né? A configuração estrela, ela pode estar com o nome de circuito Y, ou estrela, ou tipo T, tá? Então, você tem esses tipos de configuração. Olha, eu digo para vocês, todo sistema elétrico de potência, tá? Seja ele na parte de transmissão, de geração, distribuição, todo ele é feito na configuração estrela-triângulo. Ou uma hora você muda, uma hora você tem para estrela, outra hora você tem triângulo. Então a configuração estrela-triângulo é essencial, tá, para a compreensão e análise de circuitos envolvendo sistemas de potência, tá bom? Então se liguem bem aí nessa questão aí de configuração estrela-triângulo. Na configuração estrela, tá, os resistores não estão nem em série paralela, eles estão o quê? Eles estão em estrela, tá? É a própria configuração estrela. Então, você tem essa configuraçãozinha aqui, ó, o R1, você tem um ponto de encontro aqui do R2 e um ponto de encontro do R3, tá? Ele pode estar nessa configuração Y, né? Ou estrela, tá? Ou T também. Você pode, na verdade é a mesma coisa, né? Só você subiu esse nozinho aqui um pouco mais para cima e ficou ele numa figura tipo T, né? Mas ele também pode estar outra configuração, que a gente chama de configuração triângulo, ou configuração delta, ou pi, tá? Então você pode ter aqui também três tipos de nome, mas é a mesma coisa, tá? Então você pode ter a configuração estrela, ou Y ou T, e também você pode ter a configuração triângulo, ou delta ou pi, tá? Mas para facilitar a nossa vida aqui, vamos usar estrela triângulo, né? Ou triângulo estrela. Sem problema nenhum, tá bom? E por que estrela triângulo e triângulo estrela? Porque você pode converter uma para outra. Às vezes o meu circuito eu não tenho como analisar o sistema porque ele está numa configuração estrela. Mas se eu converter ele para a configuração delta, eu acabo tornando o restante dos meus dispositivos, os meus elementos, ou em série ou em paralelo com os demais elementos do circuito, e isso acaba facilitando a minha análise. A gente vai fazer exercício, não se preocupe, eu só quero mostrar a princípio aí que existe esse tipo de configuração para vocês, tá bom? Então você tem a configuração delta, né? O triângulo,
E a configuração em pi também, que parece aqui o pi, né? Mas é só a disposição dos elementos aqui, dos resistores no circuito, tá? Você pode converter de uma estrela para um triângulo? Pode. Eu posso converter também de um triângulo para uma estrela? Também pode. Como assim? Ora, se eu quiser converter, por exemplo, imagina o seguinte, ó, eu tenho o R1, o R2 e o R3. Eles estão na configuração que, gente? Ó, estrela, não é isso? Eles estão na configuração estrela. E eu quero converter esse R1, R2 e R3 para uma configuração triângulo, tá? Configuração triângulo. Como assim? É muito simples, ó. É só eu pegar essa configuração estrela e pegar essa relaçãozinha aqui, ó, R1. R1 é o que, gente? R1 é a relação, ó. Eu estou pegando, eu estou saindo aqui de um triângulo, tá? De um triângulo para uma estrela, tá bom? Estou saindo dessa configuração triângulo para uma estrela. Ou seja, para me achar o R1, vai ser igual ao que? Ao produto, ó, de RB vezes RC, que são seus vizinhos, né? Dividido, ó, pela soma de RA mais RB mais RC. Olha aqui o R1. Vamos achar o R2? Como é que eu acho o R2? Ó? O R2 vai ser o quê? Ó? Deixa eu apagar aqui para deixar bem claro aqui para todo mundo conseguir enxergar. Pronto. Quem seria R2? Vamos fazer aqui, ó. R2 vai ser o quê? Ó? Eu estou saindo do delta, né, do triângulo para a estrela. Então, quem seria R2? R2 seria o produto dos seus vizinhos, RA vezes RC, dividido pela soma de RA mais RB mais RC. RA mais RB mais RC. Muito fácil, né? Quem seria R3? R3 é o quê? Vou apagar aqui para a gente não confundir. R3 seria o quê? Estou saindo do delta, do triângulo, para a estrela, né? Eu quero saber então quem é R3. R3 é quem? É o produto dos seus vizinhos, ó. RA vezes RB dividido pela soma dos três, RA mais RB mais RC. Bacana, né? Não tem segredo aqui, tá? E como é que eu faço o contrário? Como é que eu saio então do estrela para o triângulo, né? É só seguir a mesma lógica, ó. Vou apagar aqui para a gente não se confundir mais, né? Vamos fazer uma questãozinha, tá, gente? Para esclarecer tudo, né? Quem seria RA? Eu estou saindo de dentro, que é o estrela, para o de fora, que é o triângulo. Quem seria esse resistor aqui? Esse resistor seria o quê? Seria R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1. Ou seja, é como se fosse o produto, né, das composições internas aqui da estrela, dividido pelo resistor oposto. Quem é o resistor oposto a RA? É o R1. Tá aqui, ó, R1. Tá? E aí você segue a mesma lógica para os demais, para achar o RB e o RC. Ou seja, o RB, quem seria RB, gente? RB, opa, vou apagar aqui. Vamos fazer RB, né? Ó, RB seria quem, ó? Seria o produto R1 vezes R2, né? R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, R2 vezes R3, mais R1 vezes R3, ou R3 vezes R1, né? Tá no mesmo. Dividido pelo resistor oposto ao RB. Quem é o resistor oposto ao RB? Ó, R2. Então, se você fizer a mesma lógica também, você vai achar o RC, né? Que vai ser a multiplicação aqui das suas composições dividido pelo resistor oposto. Quem é o resistor oposto a RC, gente? É o R3, né? Então, você vai ser dividido por R3, ou seja, vai ser R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R1 vezes R3, dividido pelo oposto do RC. Quem é o oposto do RC? Ó, esse lado de cá é o R3. Bacana, gente? Vamos fazer uma questãozinha rapidinho. Ou seja, eu estou querendo sair da minha configuração delta, né, para a minha configuração estrela. Ou seja, eu quero transformar isso aqui nisso aqui, ó. É como se eu tivesse, tá? Agora uma estrela aqui, ó.
ok? Eu vou colocar aqui fora, só para todo mundo conseguir perceber, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu ponto A. Eu tenho aqui meu ponto B, tá aqui, né? Tenho o meu ponto C, tá aqui, ó, ponto C. Então, eu quero transformar agora o meu delta numa estrela, ou seja, o meu triângulo numa estrela. Configuração estrela, ó, eu tenho esse resistor, tenho esse resistor aqui também, e tem esse resistor aqui de baixo, ó, né? Ok? Deixa eu tentar desenhar aqui na lateral, porque não vai ficar muito feio, né? Vou organizar aqui direitinho. Eu tenho meu ponto A, eu tenho meu ponto B e tenho meu ponto C. Então, eu quero agora ó, um resistor aqui para esse lado de cá na estrela, um resistor aqui para esse lado de cá nessa outra estrela, indo para o ponto B, e outro resistor aqui para esse lado de cá, indo para o C, né? Ou seja, é como se eu tivesse aqui dentro um resistor, um conjunto, uma configuração que é estrela, eu só trouxe para o lado de fora, tá bom? E aí, ó, vamos aplicar a nossa regrinha básica, né? Quem é esse cara aqui, que seria o resistor, né? Se a gente for olhar para a equação anterior, R1, R2, R3, né? R1, R2 e R3. Eu quero achar quem é R1, quem é R2, quem é R3, tá? Então, ó, quem seria R1? R1, eu posso colocar aqui, ó. Vamos colocar ele aqui dentro para facilitar a nossa visão, né? Quem é o vizinho, quem não é, né? R1, R2, R3. Olha, R1 seria o que, gente? O produto de RB vezes RC dividido por quê, gente? Pela soma dos três, né? Ou seja, R1 vai ser o que? O produto dos seus vizinhos, que é RB vezes RC, dividido pela soma. Vamos botar logo a soma aqui dos três, né? RA mais RB mais RC. Não é isso? Quem seria a soma? Esse símbolozinho quer dizer de soma. De RA mais RB mais RC? Ora, vamos calcular, né? Quem seria? Só a gente pegar, ó. 25, RA 15, mais RB 10, mais RC 25. 25 mais 25, 50 ohms. Então, já sei que a soma é 50. Ora, então R1 é o produto dos seus vizinhos, né? Que é RB vezes RC dividido pela soma dos três. Quem é a soma dos três? 50. Pronto. Então, R1 vai ser o que, gente? Ó, RB vezes RC. Quem é RB vezes RC? 10 vezes 25, né? Dividido por 50. Então, o nosso R1, né? Vai dar quanto? 250 dividido por 50, né? Que vai dar 5 ohms. Bacana. Então, o nosso R1 aqui, ó, a gente já pode apagar, né? E colocar igual a 5 ohms, né? 5 ohms. Legal. Vou achar o R2. Vamos achar o R2 aqui, ó. O R2 vai ser o que, gente? Ó? De novo. Vou colocar aqui, ó. Opa. Vou colocar devagarzinho para a gente não se perder, tá? O R2 está onde, gente? O R2 está aqui, ó, né? Ou seja, tem um ponto central bem aqui, ó. Eu tenho o resistorzinho RB. RB é o produto de RA vezes RC dividido pela soma dos três, né? Então, é só pegar RA vezes RC e dividir pela soma dos três que eu já sei, que é quanto? 50, né? Então, é só multiplicar agora. Quanto é RA? 15. Quanto é RC? 25 dividido por 50, né? Se você for calcular aqui o R2, vai dar aqui em torno de 7,5 ohms. Bacana, né? Então, aqui o nosso R2, já posso substituir aqui, ó. Vai ser igual a 7,5 ohms, né? E o nosso R3, por último, né? Agora, é só pegar a mesma lógica. O R3 está aqui embaixo, né? É o produto dos seus vizinhos, RA vezes RB. RA vezes RB. E pela soma dos três, que eu também já sei, que é quanto? 50. Então, é só multiplicar agora RA, que é 15, vezes RB, que é quanto? É 10, dividido por 50. Então, nosso R3 vai ser igual a quanto? A 3 ohms. Então, bacana. Nosso R3 aqui é só substituir. Nosso R3, né? Igual a 3 ohms.
Então, tenho aí, ó, convertemos o nosso circuito na forma triângulo, aliás, para a forma triângulo para a forma estrela, ou seja, ele sai da configuração triângulo para a configuração estrela ou delta estrela, tá? Se você quiser fazer o contrário, então pega a relaçãozinha que a gente já aprendeu e converte aí de estrela para triângulo, tá? Isso é muito útil, às vezes você tem um circuito que não está nem em série nem paralelo, e é provável que ele esteja em triângulo ou estrela, tá? E aí você converte, acaba resolvendo o seu circuito de uma maneira mais fácil. E, obviamente, também para você entender todo o seu esquema de circuitos, dos circuitos, tá? Principalmente circuitos trifásicos, que a gente vai ver um pouco mais na frente. E é fundamental a gente ter, a princípio, essa noção aí do que é as transformações de estrela e triângulo, tá? Então, dê uma revisada, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês irem treinando, tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta lá no mural e a gente se fala. Até mais, pessoal.